Boa tarde. O tema de hoje é um guia prático de regime próprio de previdência. Então vamos lá. Eu preparei um materialzinho aqui para vocês. Vamos lá. Vou colocar um guia prático de RPPS, tá? O objetivo dessa live aqui não será ficar falando sobre regras, ficar falando especificamente sobre os benefícios, tá? Eu vou fazer um paralelo sobre o RPPS, né, o regime próprio de previdência, para que a gente inicie aqui, tá? Vamos iniciar. Prometo que tem vários vídeos, inclusive, aqui no nosso canal já tratando sobre o tema, shorts lá no nosso Instagram, mas a gente vai retomar esse tema, né? Nós estávamos indo para outros temas, mas esse aqui é campeão, então vamos voltar a retomar ao tema do regime próprio de previdência. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente precisa primeiro entender sobre o RPPS, o regime próprio de previdência? O que ele é, né? Seria uma base de institutos, regramentos, né, que vinculam quem está vinculado, já respondendo a segunda pergunta, os servidores públicos efetivos, né, servidores públicos estatutários. E aqui é um ponto muito importante que eu preciso que você entenda. O RPPS, ele é a exceção. O regime geral, que é o regime geral de previdência, o INSS aqui, né, a grosso modo falando, é a regra geral. Então, você sempre vai ver se a pessoa é do RPPS e vai ser uma exceção. Como assim uma exceção? Porque, em regra, a pessoa vai ser do regime geral, estará vinculada ao regime geral. Inclusive, existem muitos municípios hoje no Brasil, e aqui eu ouso dizer para você mais de 3 mil municípios no Brasil, que não possuem regime próprio de previdência, ou que possuíram durante um tempo e tiveram que extinguir. Chegam muitas demandas, inclusive aqui no escritório, de municípios exatamente nesse sentido, que tiveram durante muito tempo, mas infelizmente não conseguiram manter o equilíbrio financeiro, né, do município ali, do instituto, do seu RPPS, e tiveram que, infelizmente, extinguir. Tá? Inclusive, a reforma previdenciária não é o objetivo hoje, veio muito nesse sentido. Ou os RPPS se organizam, ou serão extintos, tá? Então, o que é o RPPS? São regimes próprios, né? Regimes com seu regramento próprio, claro que sempre embasado na Constituição, um regime que vai estar vinculado ali, organizado para atender os seus vinculados, né? As pessoas que estão vinculadas a eles. E existe aqui um ponto bem interessante que já fazendo um spoiler aí da diferença do regime geral, é que o RPPS ele está obrigado a tratar de dois assuntos muito específicos, que é a aposentadoria do servidor público e as pensões, tá? Então, se você pensar lá no auxílio saúde, né, o afastamento para tratamento de saúde, quem vai pagar é a administração pública e não o RPPS. Então, existem várias diferenças aqui quando a gente pensa no regime próprio de previdência. E eu vou dizer para vocês, é uma coisa que se vocês jogarem aí nas minhas palestras, no YouTube, que eu falo em outros canais, eu sempre digo a seguinte questão: eu não sou previdenciarista, eu sou advogada das relações de trabalho e atuo para servidores públicos estatutários e para trabalhadores seletistas. Eu sou administrativista, tá? Não tem como, no meu posicionamento, você advogar, você atuar para o RPPS sem entender de direito administrativo. Obviamente que eu tive que estudar regime geral, fiz pós-graduação depois, até depois de terminar o mestrado e tudo mais em regime geral, para trazer mais qualidade nos meus atendimentos, principalmente para servidores públicos com regime híbrido, tá? Mas eu, Regiane, não me considero uma advogada de regime geral, pelo contrário, eu atuo para RPPS e tenho conhecimento de RGPS naquilo que é importante para os servidores públicos, ok? Então, quem está vinculado são servidores públicos efetivos, tá? Onde exista ali na sua localidade, onde exista no seu município, no seu estado, um regime próprio de previdência. Salvo contrário, esses trabalhadores também estarão vinculados, ao regime geral de previdência. Tudo bem? Então vamos lá. Quais as principais diferenças entre a RPPS e a RGPS? Eu já dei um spoilerzinho ali, né? Mas o RGPS, ele é o regime geral, inclusive ele abarca aí quase que toda a sociedade.
Já o RPPS, ele é a exceção, né? Tanto que, se a gente for ali pensar no direito administrativo, o servidor público, ele seria uma classificação que tem espécies. Então, eu tenho empregados públicos, eu tenho servidores públicos estatutários, eu tenho servidores públicos que têm contratos temporários, e, salvo esses estatutários, eles estarão vinculados ao RGPS. Existe uma série de direitos aos estatutários que não são abarcadas pelos seletistas vinculados ao RGPS e também para os estatutários que são vinculados ao RGPS. Inclusive, isso é uma grande luta que a gente acaba tendo que adentrar com algumas ações. Sendo assim, o RPPS, ele tem que ter peculiaridades, tá? Porque nós estamos falando de um regime jurídico único, um regime jurídico distinto. Quando há uma relação de trabalho com a administração pública e há um regime próprio de previdência naquela administração pública específica, nós temos um abarcamento de princípios diferentes. Então, o regime próprio de previdência, ele precisa analisar essa situação. Tá? Então, já falei ali no início, o regime próprio de previdência, ele vai tratar sobre pensões e aposentadorias, tá? Então, licença maternidade da servidora pública, por exemplo, vai ser analisada, vai ser deferido ou indeferido, enfim, pela própria administração pública. Então, os regimes são diferentes. Existem princípios semelhantes? Sim, princípio da solidariedade, princípio contributivo, existem vários princípios semelhantes, mas o RPPS possui sim diferenças do RGPS. E na atuação, ainda mais. Existem muitos casos que chegam até mim de advogados, né, do regime geral, que aí querem atuar no RPPS sem estudar, sem se profissionalizar, sem entender a diferença, e aí acabam cometendo equívocos, né? Até tem aqui nosso blog do Cats Advocacia, deixa eu tomar uma aguinha, casos que eu conto ali, né, de absurdos que eu já tive acesso, infelizmente, de violação de direitos dos trabalhadores, servidores públicos vinculados ao RPPS, porque contrataram advogados que não tinham conhecimento da área. São menos profissionais? Claro que são menos profissionais, né? O RPPS, ele tem sim diferenças do RGPS, não adianta querer aplicar. A lógica que tem acontecendo nos últimos anos aí é que tem se assemelhado, principalmente se você pensar lá no tema 942, já vem com essa pegada. Quando você pensa na aposentadoria especial, já vem muito nessa pegada que está se igualando. Entretanto, existem sim diferenças. Trabalhadores estatutários têm um regime diferente, é preciso conhecer o direito administrativo, então, sim, existem diferenças no RGPS e no RPPS, e é preciso contratar um profissional que saiba disso, ok? Que entenda direito administrativo, que saiba que os requerimentos administrativos são diferentes, que no polo passivo vão ter outras coisas, outras pessoas, que o pedido é diferente, que o PPP é 7, enfim, tudo diferente, para que você tenha aí um atendimento exclusivo e um atendimento correto da sua situação. Senão você vai atrás de um advogado lá de regime geral que não vai conseguir te trazer a substância que você precisa ali no atendimento, né? E o que chega aqui de advogado para mim de regime geral querendo migrar e que eu super apoio, eu digo, RPPS é do futuro. Inclusive, as grandes demandas estão acontecendo, porque tem RPPS muito novinhos ainda, né? Então, se você pensar na aposentadoria especial, agora que as questões estão acontecendo, então o RPPS tem muita possibilidade de crescer. Se você é um colega que está me vendo aqui, aconselho fortemente que se especialize na área, que procure conhecimento na área, porque vale a pena a atuação, tá? Até pela forma de cobrança é diferente do que no RGPS. E se você é administrativista, advogado de direito administrativo, você já está aí com meio caminho andado também para que o seu escritório atenda nessa área, como é o caso do meu, né? A gente tem servidores públicos, a parte de PAD, a parte de todas as partes, a questão de direito administrativo, atendemos sindicatos, né? Progressão, enfim, toda essa parte. E hoje um dos nossos carros-chefes aí é o RPPS, sem dúvida. Tá? Então vamos lá. Quais as principais emendas constitucionais quando você fala do regime próprio de previdência? A primeira é a emenda constitucional 20 de 1998,
a segunda é 41 de 2003, a terceira 47 de 2005 e a terrível, né, 103 de 2019. Vou falar um pouquinho delas para vocês, claro, de forma resumida, né? É muito importante que você entenda essas emendas. Existem outras, existe uma emenda de 2015 que é interessante, 2012 que é interessante. Entretanto, essas aqui são as principais, tá? A emenda 20 de 1998 foi uma emenda que veio ali com o objetivo de trazer o regramento mesmo dos RPPS, né? Veio ali para trazer, e essa é uma emenda que eu digo que é a melhor das emendas ainda, tá? Por quê? Porque se você entrou antes de 98, você ainda consegue fazer uma redução de idade por tempo de contribuição, você tem ali um regramento de transição transitório mais interessante, tá? Então, essa ainda é uma emenda constitucional mais flexível, é que ela veio para regular. Opa, vamos regular aqui o regime próprio de previdência, vamos organizar a casa, tá? A emenda constitucional de 41 de 2003 é a emenda que eu mais falo, porque o servidor público que ingressou no serviço público até dezembro de 2003 é o servidor que ainda tem direito à integralidade e paridade. Após essa data, o servidor não terá integralidade e paridade, e aí a aritmética muda, né, do cálculo, eu já vou falar isso para vocês. Então, a emenda 41 de 2003 ela veio aí muito com a pegada contributiva, né? Existe, inclusive, uma máxima das pessoas acharem que os servidores públicos, eles não contribuem, que os servidores públicos não têm direito, né? Mas isso se deu porque, durante muito tempo, os benefícios eram como se fosse um prêmio ao servo que prestou serviços, né? Ali os benefícios de aposentadoria ou de pensão. Por morte, por exemplo, um benefício àquela família que teve um servidor público que prestou muito tempo trabalho e tudo mais. A partir da emenda 41 de 2003, isso muda, tá? E aí vem mesmo a lógica contributiva. Vamos organizar, vamos precisar fazer aqui uma equidade, um equilíbrio a longo prazo, né? Vamos ter que fazer cálculo aqui para ver que a Previdência, os regimes próprios de Previdência precisam se organizar, e isso acaba acontecendo. A emenda 47 de 2005 é uma emenda que vem com regramento mais pesado, tá? Principalmente ali nos requisitos de aposentadoria, e ela vem com algumas regras de transição meio marotas, né? Mas ela vem, inclusive ali a de 47 de 2005, ela vem para acabar com alguns direitos, e ela vem, só não é pior que a de 2019, né? Mas ela vem com essa situação de deixar o regramento um pouco mais difícil. Então, aumentou a idade, aumentou o tempo de contribuição, e sempre, né, aquilo que eu falo sobre os servidores públicos, sempre naquela pegada de se manter quieto naquilo que não quer que se analise, né? Vamos pensar aí na greve do servidor público, saindo um pouquinho do direito previdenciário aqui dos servidores públicos, na aposentadoria especial, na aposentadoria da pessoa com deficiência. Existe historicamente essa situação de você deixar de regrar, tá? E isso ajuda muito o município, ajuda muito o Estado, que aí indefere pedidos dizendo: olha, não existe regramento. Hoje mesmo estava atendendo uma cliente em que eu disse para ela: olha, ela fez o pedido de readaptação, vai fazer o pedido de readaptação. Eu falei para ela: olha, vão vir duas fundamentações, ou que o seu cargo não tem como ser aproveitado, você, as suas funções não tem como ser aproveitadas em outro lugar, ou que não existe legislação específica e, portanto, eles indeferem, tá? Então, existe essa prática, por isso que eu vou falar até dos requerimentos administrativos daqui a pouquinho, para que vocês entendam como há, sim, essa diferença do regime geral de previdência e do regime próprio. E é interessante que as pessoas criam, né? Eu falei para vocês agora aquela máxima de que servidor não contribui, criam aquela máxima de que servidor tem privilégios, e na verdade, historicamente, eu sempre digo isso em todos os lugares que eu vou, historicamente os direitos dos servidores públicos são muito mais demorados para serem reconhecidos do que os dos trabalhadores seletistas. Inclusive, na maioria dos casos, a gente tem que emprestar a legislação dos trabalhadores seletistas para poder ter a garantia desses direitos, tá? Aí vem a emenda constitucional 103 de 2019, que vocês sabem, foi uma emenda que veio para realmente
acabar com a Previdência, né? Aqui, brincadeiras à parte, mas realmente dificultou, regras de transição bem pesadas, né? No que concerne aqui aos servidores públicos federais, as duas regras de transição mais importantes aí, que é de pontos e de pedágio 100%, que trouxe grande dificuldade para a aposentadoria, pegou todo mundo de surpresa, né? Aquela pessoa que tinha ali, faltava 1 ano para se aposentar, 2 anos para se aposentar, agora tem que trabalhar 4 anos, né? Então, foi ali um regramento que dificultou a vida da classe trabalhadora. E aí, o que, que aconteceu? Muitas coisas. Eu posso falar aqui numa live para você sobre as modificações das aposentadorias. Então, tem, inclusive, na aposentadoria especial também tem uma regra de transição. Acabou com aquela lógica só de tempo da aposentadoria especial, agora tem que ter idade também. Enfim, uma bagunça. Mas aqui, para fins de regime próprio de previdência, o principal que eu preciso alertar para você sobre a emenda constitucional 103/2019 é que ela acabou com a uniformização. E isso trouxe ainda mais dificuldade na advocacia dentro do RPPS. Porque as emendas anteriores, elas eram aplicadas ali, então, por exemplo, todo servidor público que entrou antes de 2003, não importa onde esteja, que tenha RPPS, que seja estatutário, efetivo, tem direito à integralidade e paridade, né, que entrou até 31 de dezembro de 2003. Então, você tinha uma previsibilidade, uma uniformização, embora cada RPPS tinha seu regramento administrativo, a forma de pedir, alguns direitos abarcados, outro não, reconhecimentos mais tranquilos em um, outro não. Existia essa autonomia, sempre existiu, em decorrência do artigo 2º da nossa Constituição Federal, né, que fala sobre os poderes, existia isso. Mas quando vem a emenda constitucional 103/2019, ela traz aqui uma possibilidade, uma discricionariedade maior para as administrações, para os regimes próprios de previdência. Sendo assim, hoje advogar dentro dessa área é ainda mais difícil, porque eu tenho mais discricionalidade, mais liberdade para os municípios e estados. Sendo assim, eu tenho requisitos diferenciados. Então, os requisitos que tem lá em Minas são agora muito diferentes dos requisitos que eu tenho em São Paulo, por exemplo, aqui no Paraná. Então, já havia uma diferença, obviamente, agora muito mais. E quando você pensa nessa emenda constitucional aqui, por que eu falo tanto da emenda constitucional? É porque você primeiro precisa saber, servidor público, que data que você entrou, para eu saber a regra aritmética, a forma que você vai se aposentar, a regra de transição que você vai pegar. E depois, ali de 2019, eu preciso entender o seu município, eu preciso entender o seu estado, preciso realmente estudar. Antes você conseguia ter alguma noção maior, agora não. Se vocês olharem nas lives, quando tem perguntas ali, a pessoa fala, tenho 57 anos, não sei o que. Aonde você está? Eu preciso saber onde essa pessoa está. Já teve reforma nesse município? Não teve reforma ainda? Se não teve reforma, eu preciso ver se vai pegar o regramento ali anterior, ou se teve reforma, eu preciso entender o que foi modificado, porque existe uma discricionalidade maior. E mais uma coisa, se deu ganja aí para muitas situações serem tratadas por lei complementar que ainda não foram. Então, mais uma vez, trazendo aquela possibilidade de indeferimento por ausência de lei, tá? Então, essas emendas são muito importantes. Um ponto também que mudou muito ali da regra aritmética que eu estava falando para vocês é que antes, quem ingressou ali até 2003, como eu expliquei para vocês, 31 de dezembro de 2003, nós temos a integralidade e paridade. E aí não pode ter tempo, tá? Um dia eu posso falar aqui para vocês, inclusive tem aqui no nosso canal live sobre integralidade e paridade. É preciso, se você mudar de um concurso, pedir a vacância para não perder esse direito, tá? Cuidado com isso. Depois que acabou, você vai lá para 80% dos maiores salários. Então, ali também era um pouquinho mais benéfico. Agora, o que, que acontece? Com esse novo regramento, e se seu município, estado aderiu à mesma situação, você tem 60% da média de tudo, tá? E excedendo 20 anos, você tem mais 2%. Isso faz uma diferença bem grande, tá? Muito grande. Eu posso trazer para vocês em outros momentos, falar um pouquinho sobre a pensão, sobre a aposentadoria por invalidez. Em alguns casos ficou mais vantajoso, em outros não. Mas aqui, em relação ao regramento ali para o teu salário base, para o teu RMI, né, que é a tua renda mensal inicial,
fazer uma diferença bem grande essa modificação, tá? Então, nós precisamos entender em que emenda você ingressou, se você cumpriu os requisitos, até qual emenda, para saber qual a regra de transição que você entrou, em qual regra de transição que vale mais a pena para você. E a partir ali de 2019, houve essa ausência de uniformização. E aqui tornou mais difícil a atuação em RPPS, obviamente, mas também uma atuação muito mais interessante, porque poucos profissionais estão querendo. Já não queriam atuar, agora piorou no regime próprio de previdência, tá bom? E aí, documentos, até tem um errinho, acabei de ver aqui, documentos mais importantes para o RPPS. Porque quando você fala para um previdenciarista de regime geral, ele já pensa no CNIS, né? Aqui o CNIS, para nós, ele vai funcionar mais para você fazer uma conferência, na mesma lógica ali da CTPS, ou se você usa, dependendo do cálculo que você usa aí para fazer, se você usa o cálculo X ou W ou Y, você faz pelo CNIS, o que facilita a tua vida, né? Mas lembrem que, inclusive, o CNIS do servidor público, normalmente ele está desatualizado, tá? Normalmente você vai ver lá a entrada na administração pública e depois não continua, então você tem que fazer manual. Eu uso um sistema de cálculo, tá? Que inclusive começou recentemente a tratar sobre RPPS, ainda não fala do Brasil inteiro, mas ainda aqui no escritório nós usamos tabelinha, tá? Nós fazemos porque ainda é muito, dá um pouquinho de medo essa situação aí dos cálculos de regime próprio de previdência, você tem que tomar bastante cuidado, até porque, principalmente pela explicação que eu fiz para vocês agora há pouquinho, é preciso ver qual o regramento que cabe a você, qual a regra aritmética que cabe no seu caso, tá? Mas o documento mais importante, não aqui só para tratar de aposentadoria e de pensão ou de qualquer outra coisa do servidor público, o documento mais importante do servidor público é a sua ficha funcional. É ali que nós temos a vida funcional da pessoa. Então, quando ela participou de alguma situação, quando ela teve licença, quando não teve licença, quando aquele servidor público fez parte de uma outra secretaria, vamos pensar na sala de aula, se estava dentro da sala de aula ou não estava dentro da sala de aula, se tinha um cargo em comissão, uma função comissionada, enfim, tá? Função gratificada. É a ficha funcional que norteia seu atendimento, que norteia a vida do servidor. Então, quando você, servidor público, chega aqui para mim, a primeira coisa que nós pedimos é a ficha funcional, tá? É a ficha funcional, porque eu preciso entender quem é você. E ali eu tenho o teu histórico, tá? Inclusive as emendas que vão abarcar seu caso, tudo certinho. Depois a ficha financeira. Se você tiver dificuldade de conseguir sua ficha financeira, é possível fazer por todos os seus olerites. Por exemplo, a gente faz aqui muitos planejamentos previdenciários para os servidores. É possível fazer pelos seus olerites. Dá mais trabalho, mas a gente está aqui habituado no QETS Advocacia. Mas a ficha financeira, ela vai demonstrar para mim exatamente seus salários, o que é indenizatório, o que não é indenizatório, o que teve de contribuição. Então, a ficha financeira é muito importante. Existem alguns municípios que sequer sabem o que é ficha financeira, tá? E aí você não fica brigando, você manda os olerites que tá bom, não tem problema. E os olerites também são importantes no sentido de comprovar a justiça gratuita, quando tem uma ação. Aqui também, se tiver algum advogado vendo, sobre a questão dos honorários. Então, o olerite ele tem grande importância, né? Eu coloquei ficha financeira, mas também pode ser substituído pelos olerites. No Rio, por exemplo, você precisa de mandado de segurança para conseguir uma ficha financeira. É bem complicado, tá? DTC, a declaração de tempo de contribuição. Se você trabalhou no município, no estado, você precisa comprovar aquele tempo de contribuição, o documento correto é a DTC, a declaração de tempo de contribuição, que você vai pedir para a administração pública, tá? Agora, se você quer averbar alguma coisa, se você quer levar um tempo ali do INSS para o seu regime próprio de previdência, você vai ter que pedir a sua CTC, que é a sua certidão de tempo de contribuição. E, por favor, aqui já dando um parênteses, não faça averbamentos sem planejar, sem calcular, faça averbamentos quando tudo estiver organizado aí na sua vida funcional, quando você já sabe o que você quer, se você vai querer uma aposentadoria num lugar ou no outro, cuidado, tá? Eu, infelizmente, atendo muitas pessoas que fazem averbamentos que não eram interessantes, e depois que você tem alguma questão pecuniária usufruída em decorrência de um averbamento, por exemplo, uma progressão ou abono permanência, enfim, se você tem algum fruto desse averbamento,
não tem mais como desaverbar, a não ser que você indenize. Ainda assim, é muito difícil garantir isso. Então, só averbe se realmente for necessário, se for te trazer benefícios, ok? E o CNIS, porque é importante também pela conferência que eu já falei. Aqui também a gente poderia colocar a carteira de trabalho do servidor, né? Porque é importante você ter essa visualização, mas a ficha funcional ela é muito mais importante em decorrência de tudo que eu já comentei para vocês, tá bom? E qual a importância do requerimento administrativo, que eu já fiz um spoilerzinho ali no início? Total, tá? Lembre que se você é servidor público, você está dentro de um regime jurídico específico, em que você tem supremacia do interesse público, em que você tem a indisponibilidade, né, de algumas questões. A gente usando aí o Celso Antônio Bandeira de Mello, que sem dúvida é um dos maiores escritores, doutrinadores de direito administrativo, ele explica justamente isso, que é um regime jurídico distinto. Nós precisamos de licitação, nós precisamos, dentro da administração pública, de concurso público, justamente porque tem princípios lá do artigo 37 que são diferenciados aí da situação privada, dos trabalhadores privados. Inclusive, por exemplo, um servidor público, se ele incorrer em algum dano, ele vai ter, além de ter que ressarcir, ele sofre várias questões aí de improbidade administrativa, às vezes não pode fazer um outro concurso, então é uma responsabilidade muito grande, muito grande, tá? É analisado se houve prejuízo ao erário, então é importante que você entenda que se é servidor público, é uma outra lógica. Se você está num concurso aí que você é exclusivo, não vá me inventar de fazer outra atividade, porque não é possível, entenderam? Então, é diferente. Ser servidor público tem as suas peculiaridades, tem as suas limitações, e é importante que você entenda. E se você está dentro do serviço público, o requerimento administrativo vai ser o seu maior aliado, tá? Muitas pessoas, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que falou com a direção, que a direção falou já não, e não tem nada comprovado, eu preciso que isso seja por requerimento administrativo. Eu não sei onde você está, se você é servidor federal, ou se você é servidor estadual, em que município que você está, eu não sei se é físico ou se é online, não importa. Você precisa fazer o requerimento administrativo por escrito, por formulário ou livre, não importa. É preciso que você faça o requerimento administrativo para te garantir e para esgotar as vias administrativas. Porque não adianta você chegar aqui para mim com referimento se eu não tenho por escrito, tá? Outra coisa, não adianta você chegar aqui para mim e falar que o fulano disse ou não ter feito o pedido, já querer que eu entre com uma ação. Impossível isso, tá? Não dá para fazer dessa situação, dessa forma. Eu preciso que você faça o requerimento administrativo, tenha a sua contrafé, o seu protocolo, tá? Para que a partir daí você realmente possa procurar os seus direitos. Inclusive, se eu fizer um pedido judicial sem requerimento administrativo antes, sem esgotamento das vias administrativas, o juiz vai dizer, ou a juíza vai dizer, que não há interesse de agir e, portanto, vai extinguir o seu processo. Isso é um mega prejuízo, tá bom? Então, por favor, servidor público, você tem que cuidar do requerimento administrativo. Eu estou vendo uma pergunta aqui, fique tranquilinha, assim que finalizar, tá acabandinho, eu já respondo sua pergunta, tá bom? Processos judiciais que podem ser ingressados. Aqui existe uma infinidade enorme, tá? De processos judiciais que você pode ingressar sendo do RPPS. Então, nós temos, vou chutar alguns aqui, porque são muitos, tá? Então, você tem. E aqui é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que o RPPS ele vai cuidar só da aposentadoria e só das pensões? Então, muitas coisas você não vai entrar contra o RPPS. Então, se você pensar numa readaptação lá no regime geral, você entraria contra o INSS. Aqui, você não entra contra o INSS, você não entra contra o RPPS, melhor dizendo. Você vai entrar contra a administração. Em alguns casos, ambos vão vincular no polo, tá bom? Então, é muito importante você procurar um profissional que realmente entenda do seu caso, porque senão vai acabar dando problema. E existem entendimentos também, tá? Em alguns casos que alguns juízes entendem de uma forma em relação ao polo passivo, e aí a gente tem que ficar brincando aqui com o juiz de entender qual é o posicionamento dele para trazer os melhores direitos para o servidor público, tá? Então, se você é vinculado ao RPPS, você pode
precisar de uma ação de complementação, por exemplo, se você tem direito à integridade e paridade. Se você tem um dia, 2 dias, até uma semana aí de separação de um concurso para outro, você pode entrar com uma ação declaratória pedindo o direito do resguardo, o direito da sua integridade e paridade. Você pode entrar com diversos mandados de segurança, mandado de injunção, quando não houver legislação aí no seu município. Você pode pedir alteração dos seus PPPs, que inclusive aí a aposentadoria especial, posso falar que um dia para vocês é uma situação bem específica aí quando nós falamos dos servidores públicos. Você pode entrar com ação de revisão de aposentadoria, garantindo a questão, por exemplo, de uma doença ocupacional. Então, existem muitas ações que você pode adentrar para melhorar o seu benefício, para trazer melhor qualidade, averbações que não foram analisadas. Então, sim, existem muitos processos judiciais que podem ser ingressados. Eu conheço uma advogada que falava que as ações, né, eu nunca vou esquecer, ela falava assim que as ações de RPPS não davam nada. Isso é a maior mentira, tá? Ações de RPPS são ações até mais interessantes. Por quê? Porque a forma de cobrança é diferente, você vai ali, a administração pública às vezes é mais rápido, é possibilitado o acordo, tá? Eu sei que o INSS também, mas a gente tem mais conhecimento aí de acordos em relação à administração pública. Esses dias mesmos tínhamos uma ação aqui do Conto Paraná Previdência, que entrou em contato com a doutora Renata aqui da nossa equipe, que ia fazer audiência um pouco antes da audiência, né? Um pouquinho antes da audiência, já conversou aqui e falou: não, nós vamos fazer o acordo, porque verificamos. E isso é muito diferente, né? A relação aí do regime geral com o RPPS. Existem inúmeras ações. Isso que eu não estou entrando aqui nem muito na esfera do direito administrativo, tá? E grande beijo, até a próxima. E qualquer coisa, adicione nas redes sociais, mandem lá, que a gente sempre está cumprindo aqui os pedidos de vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.